Eu tinha que tocar um tema que não posso tocar, que não sabia, e depois de ter ouvido todo o dia de hoje, pareceu-me que era possível tomar em conta dos meus apontamentos postrosos que tinha preparado e tomar algumas notas do que fui ouvindo. Umas para me perguntar a mim próprio o que é que aconteceram, o que é que foram essas perguntas, outras para juntar e validar aquilo que gostaria de dizer, outras para pôr em causa aquilo que eu vi. Portanto, digamos que é um pouco um estado da arte da tarde que aqui passámos bem. E gostava de começar em Salvador da Bahia, no século XIX, em 1870, 1890, e fazendo uso de uma pequena, de meia página, um grande historiador, João José Reis, que tem sobretudo estudado as lógicas da escravatura, da escravidão e dos escravizados. E neste caso, inclusivamente, ou basicamente, dos alforriados, dos homens com alforria. E porquê é que eu fui buscar isto? Porque me parece que nós em história temos visto, já ouvimos várias vezes aqui algumas temos alguma tendência para arrumar excessivamente. E por isso me custa cada vez mais falar de ciências sociais e humanas e cada vez mais me dá mais gosto de falar de artes sociais e humanas. A história é uma arte, não é uma ciência, é uma arte que tem notas de rodapé, é uma arte que tem bases documentais, mas é uma arte, é uma criação em que nós vamos à procura. E esta procura tem a ver com a perspectiva. E eu acho, no caso do dito iluminismo católico, luzes católicas, aquilo que tem chamado e que foram chamando hoje, há alguma perspectiva que temos que pensar um pouco. E o texto do João José acho que nos ajuda por aí. O que ele dá conta em todo o livro, e só para vos introduzir o parágrafo, é que os escravizados no Brasil não são só escravizados, ou seja, são, inclusive neste período já depois da independência, são utilizados pelo próprio poder brasileiro para criar uma identidade, são utilizados assimilando a práticas católicas ou não, e, sobretudo, são pouco responsabilizados das suas formas civilizacionais, e o que ele faz ainda mais é chamar a atenção para a modelação que o historiador faz das comunidades. E eu gostava então de partir daí. Século XIX, 1970, 1890, Salvador da Bahia. E vamos falar um bocadinho de Domingos Sodré, que é exatamente o homem que dá origem a esse livro de micro-história notável, que se chama Domingos Sodré, um sacerdote africano, escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. E escreve o João José o seguinte: enquanto os santos católicos, isto é, depois de eles terem sido historiado pelo prefeito, enquanto os santos católicos ocupavam Salvo de Domingos e Delfina, as divindades africanas ocupavam os quartos. Que uma fosse exposta e outra secreta tinha óbvia razão estratégica, mas não significa que Domingos apenas se fingisse católico. Ele foi batizado, batizou, casou-se e morreu na igreja, viveu como um católico, embora não somente como tal. E aqui começamos a perceber a mudança que aqui está de forma de pensar e de forma de pensar que também se tem que adaptar ao dito iluminismo católico. Que não misturasse santo com orixá, por outro lado, indicava que, em vez de sincretista, tinha com ambas as religiões uma relação de complementaridade. E eu volto a ler porque acho que é fundamental. Que não misturasse santo com orixá, por outro lado, indicava que, em vez de sincretista, tinha com ambas as religiões uma relação de complementaridade. E hoje o que nos acontece muitas vezes foi encontrar aqui lógicas de sincretismo e ir à procura de fusões, de interculturalidades que não são realidades. O conceito intercultural, mais do que a tradição, já foi destruído há muito tempo por historiadores, como nós sabemos, sobretudo pelo Hobsbawm, o intercivilizacional, o intergeracional e, sobretudo, estes intersociais não são realidades, não é assim que acontece na vida. E ele explica como. Embora não concorde com Nina Rodrigues, ela é investigador também brasileiro, quando escreveu que as crenças e práticas fetichistas dos africanos em nada se modificaram,
em contacto com o catolicismo, concordam que eles concebiam orixás e santos como perfeitamente distintos. Eu estive há 2 anos, um mês seguido na Salvador da Bahia, só a fazer esta observação. Isto é evidentíssimo. Os católicos não são orixás e os orixás não são católicos. O candomblé não é uma mistura sincrética, não é os catolicismos tridentinos transformados em africanismo, não é nada disso. São 2 realidades. Não houve, de facto, a conversão do africano ao catolicismo da maneira que Quinina e os outros depois dele buscaram encontrar, mas a incorporação de 2 sistemas religiosos. As luzes, o pensamento do catolicismo. Eles não se integraram. Houve, sim, como ele diz, uma incorporação de 2 sistemas religiosos, 2 sistemas político-religiosos, que, à complexa religiosidade africana, juntaram um protocolo que incluía a acumulação do saber esotérico. Desta forma, ser devoto do candomblé não significava rejeitar o catolicismo, significava rejeitar um modelo de catolicismo convencional que ninguém tinha em mente, ou seja, que nós, trabalhadores, temos em mente. Mas há aqui uma série de chamadas de atenção, de perigos, que há bocadinho o Paulo falava num certo anacronismo. Nós temos que ter cuidado quando estamos a utilizar ou tentar transformar em conceitos aquilo que não são. Catolicismo das luzes, ou luzes católicas, não são conceitos operatórios. Não são conceitos operatórios. São 2 realidades coexistentes. Os homens das luzes pensavam como os homens das ruas, com uma racionalidade, mas não deixavam de pensar de uma forma fideísta pela fé quando eram católicos. Não vale a pena. Ou seja, aquilo que a Zulmira há bocadinho dizia em relação ao próprio Pombal é isso mesmo, ou seja, é um sistema de coexistência. E é claro que ao longo do dia de hoje ouvimos algumas realidades interessantes que nos podiam ajudar aqui. Por exemplo, o Pedro Calafate falou de categorias datadas, que é uma coisa que às vezes não temos em conta. O próprio Paulo Fontes, quando abriu, chamou a atenção para as dicotomias e as rupturas cristianismo-modernidade que podem não ser significantes ou podem existir. O Pedro Calafate voltou a chamar de religião natural e, sobretudo, confrontar racionalmente o campo religioso, que é muito mais interessante do que falar de religião natural, confrontar racionalmente o campo religioso. Então, isto é o meu ponto de partida. E eu, sinceramente, e aliás o João sabe que eu pedi até mudança do meu título, continuo e devo dizer-vos que o que aprendi, em parte, aprendi com um dos grandes mestres da prática deste concílio, deste conceito que foi o professor Silva Dias, e quer dizer, hoje cada vez mais sei menos, ou me parece interessante, aliás vou terminar com um livro por aí, parece menos interessante esta perspectiva que procura juntar as luzes com o catolicismo. Então, em primeiro lugar, começar por uma base documental firme, que é das únicas respostas que nós temos sistemáticas, racionais, e já separadas do conhecimento iluminista. Estou a falar da pergunta do Kant sobre a resposta à pergunta: o que são as luzes? A resposta é de 1784, portanto, reparem, estamos no final, estamos a chegar ao período revolucionário, em que tudo se vai alterar, e o que ele faz é fazer uma sistemática, dentro do seu espírito metodista, de encontrar uma maneira de ler racionalmente as luzes, para dizer isto é, aquilo não é. E falo com frases muito simples e muito bom filosóficas. A primeira frase é: as luzes são o sair do homem da menoridade de que ele próprio é responsável. Portanto, reparem, estamos aqui a levar ao final as consequências, porque as luzes, quando se fala de luzes, tem muito a ver com isso, é toda a construção a partir das lógicas humanistas e da construção renascentista. O que nós encontramos aqui é levar até ao limite isso. Ou seja, sim senhor, otimismo, 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 como diziam os homens do século XVI, mas responsável. Porquê? Porque há uma sociedade. E por isso ele escreve logo de seguida, ele canta, a menoridade é a incapacidade de servir do seu entendimento sem que outro dirija. Portanto, ser livre. O homem é responsável por esta menoridade se a sua causa não está ligada a uma falta de entendimento, mas a uma falta de decisão, de coragem para usar fora de uma decisão alheia. E diz sapere autem, célebre frase
kantiana, que é um termo, aliás, tomado de um clássico, como sabem, tem a coragem de servir o teu próprio entendimento. Esta é a defesa das luzes. O que é que nós ouvimos aqui falar hoje de temas que nos podem aproximar desta realidade? Verneuil, 1746. Um texto que muitas vezes, porque as cartas não são fáceis de ler, porque não tem uma edição crítica realmente, e por enquanto, que mereça uma relação, sobretudo intertextual, nos faça revisões de textos e de leituras que ele tenha, desde os clássicos até ao moratório, em que ele tem partes que são traduzidas quase do moratório, portanto, passando pelo Padre Feijó, passando por não sei quantos, portanto, há aqui todo um jogo que vale a pena, mas que é uma referência. Uma ausência quase constante. Houve uma pequena referência ao que eu vou dizer de Luísa Cabral, que é o problema das luzes joaninas. Ou seja, tentar limitar as luzes ao Marquês de Pombal é dar resposta ao que o Marquês de Pombal queria. Ou seja, estamos a fazer o que ele queria. Eu sou o iluminado que cheguei aqui e reformei. Isto não é verdade. Ou seja, Lisboa tem um terremoto em 1755, este já me ouvi muitas vezes a noção espanta. No dia 1 de novembro, no dia 14 de janeiro, os planos da cidade estavam feitos. Não é possível, os planos já estavam feitos, como o Walter Rosa demonstrou. As academias arquitetónicas e urbanísticas joaninas já estavam a trabalhar nesse sentido. Daí a cartografia, daí o problema das academias, o problema da revisão eclesiástica joanina, o peso da patriarcal, que não tendo conseguido dirigir-se, mas provocou rupturas, até de espaço geográfico, pensa em Santarém, e o urbanismo, que já referia, a arquitetura, a revisão da segunda escolástica, outro aspecto que faltou aqui muito durante o dia. A segunda escolástica não é um pavor, era um pavor que se colava aos jesuítas. E era um pavor porque exatamente os homens da razão das luzes quiseram fazer dele o bode expiatório. Mas a segunda escolástica renovou-se sistematicamente desde o século XVII. Não ficou parado no Soares. Portanto, e teve incorporação científica, como nós sabemos. Portanto, a segunda escolástica não é um pavor, é alguma coisa com que tem que se contar. E que permite o quê? Permite, por exemplo, todas estas leituras espirituais de evolução que a Zulmina falou, e conduz aos jardins, às coleções, aos primeiros museus. E são lógicas de coleção que nascem da segunda escolástica. Não são invenções. Portanto, há aqui aquilo que o Cabral Moncada chama, vamos falar do Cabral Moncada, ele diz que há um repúdio pelo barroco. Este barroco do Cabral Moncada é os jesuítas, o malpensantes, os erros dos jesuítas, tal e qual como estão nos textos pombalinos que os acusam, que são incorporados pela historiografia. Isto é um problema complicado, ou seja, não temos distância nenhuma do documento. Depois, a leitura da segunda escolástica como alguma coisa inultrapassável não é possível, tem que se contextualizar. O João Francisco chamou e disse que as luzes eram uma corrente. Não posso concordar, não é uma corrente, não é um movimento, as luzes são claramente uma atitude. Portanto, é uma permanência que faz parte de uma lógica de mentalidade que se estava a impor, que ainda não estava imposta, mas estava em construção. A Paula falou e bem, apesar de ter usado a palavra iluminismo, que eu não uso, porque o que inicialmente, antes de haver a lógica anglicana sobre as luzes, transformaram em enlightenment, portanto, transformaram. Nós falávamos de luzes para dizer toda a construção desta mentalidade. E falávamos de iluminismo às lógicas de poder que estavam associadas. Os déspotas iluminados não se diziam déspotas das luzes. Portanto, o iluminismo é uma forma de poder das luzes. Muito bem. Mas a Paula disse uma coisa muito interessante, que as luzes, o iluminismo, mas as luzes é uma síntese que se está a construir. Isto é uma ideia interessantíssima. Se opõe à ideia da corrente, ou seja, é alguma coisa que está em construção. E o Kant diz a certa altura, não argumentos. Ou seja, o argumento que dizem a todos para nós avançarmos é não argumentos, não temos capacidade, porque para aceder às luzes, estou a citar Kant, que se fala, tudo quanto se precisa é liberdade. E isto é um tema que é interessante e que, no fim de contas, há bocadinho também abordámos indiretamente, realmente a liberdade pombalina é controlada com outros mecanismos que não é a joanina, por uma razão muito simples. Porque
e foi uma das realidades que passou aqui todo dia, e que eu não sou capaz de perfidar, que é o Estado serve para tudo. O Estado, depois, como o Paulo chamava a atenção, a meio do pombalismo, no final do pombalismo, depois das leis da filiação, depois das leis dos zoológios, depois da extinção dos zoológios, todas essas previsões depois serão concluídas pela Dona Maria I. Até ali não há uma estrutura de Estado. O rei tem uma corte e tem uma potência que é a coroa, que tem função e tem os conselhos a funcionar. O rei não chega onde quer. Ainda no século XVIII ainda não chega onde quer. Nós estamos a pôr de imediato o Estado a funcionar, é muito complicado. Daí me parece muito interessante a ideia do Pedro Calafate da harmonia. E sim, parece-me que é uma novidade que as luzes podem trazer e que eu diria, em relação até recuperando o que escreveu o Kant, ele fala do tolerante, podemos aqui entender esta harmonia. Assim como parece também interessante a temática da consciência, uma coisa que aparece muito e que também é renascentista. Não é? Nós sabemos que pela primeira vez temos um registro evidente da palavra consciência, o Luciano Ferro chama disso no Lutero. Foi o Lutero que disse exatamente ao Alejandro, quando foi da excomunhão, eu, em minha consciência, não aceito isso. Não há mais nada que me faça, não é este, nem aquele doutor da igreja, nada. É a minha consciência, não é escritura, não é nada. Ora, aqui há uma recuperação dessa ideia, pensem no exemplo dado sobre o Estado e os Guaranis, não é? Que é um problema exatamente, tem a ver com lógicas de consciência e que me parece que é interessante. Por outro lado, subordinar a religião à esfera pessoal, este senhor disse, é muito interessante, porque claramente no país de Pombal, e nós temos que ir um bocadinho também à procura dos objetos, porque a religião neste momento tem uma cultura material muito forte, é o período dos oratórios. As religiões domésticas, que são uma atitude jansenista, são claramente uma atitude jansenista. Não vamos para a rua, fico fechado no conventículo, e quando fico fechado no conventículo, se possível, até tenho licença para dizer isso em casa. Portanto, não há rua nunca há exterior, nunca há público, e esta subordinação da religião à esfera pessoal tem a ver com esta lógica. O Marquês de Pombal é que é. Nós vamos a muitas igrejas, capelas do Santíssimo, com grandes e lindíssimas, aliás, normalmente, relhas e, portanto, grades. Essas grades são todas uma lógica jansenista pré e pombalino. O recatamento, que é um distanciamento ao mesmo tempo da transubstanciação. Portanto, esta lógica é muito interessante e agora a Zulmira acentuou quando falou da piedade regulada e geralmente da piedade do cotidiano, ou seja, das lógicas da Jacobeia e depois do aproveitamento que a Jacobeia, ou melhor, que a política pombalina faz da Jacobeia e que a cola ao sigilismo. Não são a mesma coisa, não é coisa que se pareça. Vejam os excelentes trabalhos do Jaime Gouveia ultimamente que clarificam toda uma série de campos nesta comunidade. Depois, no próprio texto do Canto, na resposta às luzes, ou que são as luzes, ele diz uma frase que é uma frase emocionante para nós e para o tema de hoje. A menor idade, respeitando a religião, é a mais perniciosa e desonrosa de todas. Portanto, o fantasma da religião é claramente um fantasma para a racionalidade, porque aparece como irracional. Não estão, reparem, ele não fala aqui de igreja católica ou de igreja anglicana, ele fala da religião. Ele fala da atitude que o Alfonso de Pont diria do religioso, do campo religioso. A atitude do campo religioso. E tivemos aqui aportações interessantes nesse caso. A cultura das luzes no catolicismo português, os cristãos reformados, a religião cristã, as luzes com uma conquista científica dos modernos do Pedro Calafate, o catolicismo disciplinado e experimental do Carlos Alves, os fanatismos, as beatas, os quietistas, não sei quantos, do João Francisco. Portanto, há aqui leituras que nos permitem isto. Portanto, isto permite-me arrumar todos estes aspectos. O segundo aspecto que eu trazia era um grande artigo da cultura portuguesa, de uma qualidade notável, escrito em 1952, e, portanto, o vocabulário podemos esperar que ele use os mesmos conceitos que nós, nem a mesma alteração, por um homem que é um germanófilo, que é um homem nascido durante a Segunda Guerra Mundial, que é o Cabral de Moncada, mas o artigo, que é, como todos conhecem, Mística e Racionalismo em Portugal no século XVIII, é um monumento. É claramente um monumento. É um artigo que a pessoa tem tudo e mais alguma coisa lá para pensar, para cooperar, e ele é muito claro. É muito claro. Quando explica como a Jacobeia, e hoje ouvimos falar, por exemplo, do Febrónio
aqui já hoje, e tem a ver com esta loja. Falámos muitas vezes de epicubalismo e de regalismo e da reforma da Universidade de Coimbra, como há bocadinho vimos aqui de 72. Ouvimos falar do retorno à simplicidade, ao rigor, à verdade. O João Francisco falou em relação ao Pombal, que tem a ver com o moratório de Governei, que é o tal cristianismo primitivo, que é uma mítica, mas que aqui prega muito e que tem a ver com aquilo que eles achavam que a Jacobeia não tinha. A Jacobeia achava que era tudo desenfreado, era tudo freirática, começar pelo rei, e o rei Dom João V ainda hoje, historiograficamente, sofre disso, não é? Era o único rei. Basta ir à Torre do Tombo e ver a documentação. Passava nos conceitos de Estado todos. Ele rubricava o que se passava lá. Ele não era um tonto. Essa ideia do Dom João V, com a Madre Paula e a beber muito vinho e em caminho dos conventos, é uma ideia que nasce exatamente desta lógica mal lida, lemos pela mão do bom mal. Ou seja, somos tão inteligentes e tão espertos e partilhamos tanto uma ciência que é a história, e depois deixamos levar com a maior das facilidades há anos por estas lógicas. E isso não é possível. A moral austera, fala o Cabral de Moncada, e que o Pedro Galfado falou da lógica da moral, é muito evidente. É o problema da Inquisição e todo este mundo, e sobretudo o capítulo final, o parágrafo final do Cabral de Moncada, em que ele explica como é que o Miguel da Anunciação era uma cabeça a bater, e depois vale a pena ler as páginas dele em que ele descreve quem são os bispos da Jacobeia, se não são avintes, são de casas titulares maiores ainda, são todos um escola nobiliárquica, não há dúvida nenhuma, e ele diz que aquilo é fácil de abater, portanto é dizer que foi ele, foi o bispo, foi ele que fez, foi aquela pastoral, ele deixou as escritas, não havia dúvida nenhuma, para a Inquisição era muito fácil, mas o problema é que ele teve a inteligência política, e não é por ser iluminista católico ou não é por nada, a inteligência política, que transformou uma hostilidade à orientação regalista que lhe interessava para o reinado, afastou todos aqueles poderes e aquelas casas nobiliárquicas. O cataclismo que ele faz aqui é mais pesado do que ele faz com a morte do Estado. O problema é isso, é que ele atacou as cabeças todas das grandes casas com a intervenção. Eles eram todos ou filhos segundos ou filhos terceiros da grande nobreza, com capacidade de intervenção, com poder económico, com poder de publicar livros, com poder de reformar a custas próprias, de mandar vir de Roma, de ter bibliotecas. Portanto, há aqui mecanismos que têm a ver exatamente com o curialismo e o ultramontismo que se querem afastar e que é uma hostilidade que o Pombal cria e diz os da Jacobeia são todos sigilistas. Andaram a ouvir este e aquele outro e condenaram-nos todos, portanto, têm que ser expelidos porque usaram mal a confissão. E isso é realmente esse erro. O meu mestre da administração, professor Silva Dias, dizia-nos muitas vezes no artigo, continua a ser um artigo muito válido, que é o Pombalismo e Teoria Política, em que ele põe de pé o peso do que recebeu exatamente do Cabral Moncada, que tinha sido o mestre dele em Direito, o peso do Febrónio, do Pufendorf, do Écios, todos eles, todos aqueles do direito natural, e explica como é que o episcopalismo, como ele diz, não passava de um meio de pressão sobre Roma para forçar a Cúria a ceder no principal, isto é, nos princípios do regalismo e a suplicação a matérias de direito. Portanto, este jogo de poder já é outra dimensão. E isto tem a ver com uma prática política da época. Acontece este epocalismo com a Maria Teresa e com o José II. Quer dizer, não tem nada a ver. Eles também eram não quero sei como é que é dizer, do iluminismo católico. Está bem, mas o problema não está aí. O problema está para lá disso. A certa altura, Cabral Moncada diz assim, em relação ao que está a escrever, portanto ao capítulo, mas de outra, aos jornalistas, mas de outra maneira, ele faz uma recensão crítica. Um homem alemão, um Inter, que ele diz que é o gênio dos génios, que tinha publicado durante a Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, um livro na Áustria, que depois não chegou cá, e só chegou cá apartado, e chegou cá em 59. Não, desculpem, chegou cá em 46. O livro depois foi a coletânea do Cabral Moncada, que é de 50. E ele faz uma recensão crítica. Uma recensão crítica claramente germanófica. Vale a pena ler de outra maneira,
era o que ele era o que ele pensava. Aliás, ele tinha esse truque, que ainda hoje para alguns é um truque, porque ele lia ao mão correntemente e, portanto, isso era um acesso a bases de estudar que ele não tinha. E ele escreve essa própria. São sabidas as notas, na percepção crítica, são sabidas as nossas estreitas relações por esse tempo com as cortes de Viena e de Roma, para há um bocadinho que ouvimos falar das formas das universidades, pela época à volta de 40. Em 45, e a partir de Sebastião José de Carvalho, depois Marquês de Pombal, para Viena, onde se conheceu de modo próprio Van Swieten e Martini. Pela mesma época, correspondia-se o nosso Verney, então em Roma, com o oratório. Uma série de interessantes cartas que esperamos publicar e que depois ele publicou em 50, e Pombal, um célebre compêndio de Martini que mandou vir para ser aplicado na universidade. Reparem, como se começam a juntar aqui toda uma série de preferências que têm a ver com essa tal, por isso é que eu não vou atrás da corrente, por aquela mundividência racional que estava a ser lida, de uma forma de olhar as práticas de poder e as práticas de religião num determinado sentido. O seu iluminismo, outra coisa não é senão o próprio iluminismo católico, é das primeiras vezes nessa concepção que ele usou o termo, de origem italiana, moratório, no qual comungavam por essa época muitos católicos piedosos, algumas ordens religiosas e até uma importante parte do episcopado. Portanto, ou seja, e voltamos ao problema ao texto inicial sobre a Bahia, é que esta gente, por serem exatamente próximos do iluminismo, das luzes, como quiserem chamar, não deixavam de ser católicos piedosos. Esta coexistência é o que me parece mais interessante e mais importante ao longo do que eu vi aqui hoje e ouvi dizer. Trazia depois só três referências. Três livros. Duas referências de livros e outras. Primeiro, o clássico Jorge Gurdjieff. O Gurdjieff, em 1966, começou a publicar uma obra enciclopédica. Ele publicou 6 volumes, que se chama As Ciências Humanas e o Pensamento Ocidental. 2 dos volumes são sobre as luzes. O primeiro é o princípio do pensamento do século das luzes e outro é Deus, Natureza e o Homem nas luzes. E o que nós encontramos nesse livro, e não vou, são daqueles livros que a pessoa guarda para depois ir consultar, um excesso de informação, sobretudo de texto, que muitas vezes não adianta nem entrar, são quase resumos de leituras, mas olhando para o índice do volume dos princípios do pensamento do século das luzes, ficamos impressionados. Para. Ele divide em 3 pontos: os princípios do conhecimento, os valores dominantes no século XVIII e a condição do intelectual, que é o mais reduzido. Em relação aos princípios do conhecimento, fala o modelo newtoniano, é o ponto de partida. Ele tinha 2 volumes anteriores, que são os primeiros da coleção, que é só o modelo cartesiano. Desculpem, o modelo cartesiano. É, não é? Sim. Portanto, o modelo newtoniano, a generalização do paradigma de Newton, o Pedro Calafate falou-nos da primeira causa. Morte e ressurreição da metafísica, a metafísica como epistemologia genética ou teoria do conhecimento. Como ele começa a detectar na historiografia uma mudança, a metafísica como teoria dos elementos, sistema é um dos subcapítulos. Ou seja, o problema do método, que o Pedro também referiu com muita certeza, e a Solomina reforçou, e da Teodiceia à Antropodiceia, um subtítulo muito interessante sobre as formas de pensamento com autonomia, que foi o que nos foi dito pelo Paulo Fontes, e a natureza como livre de Deus, como o Pedro Calafate referiu. E é um subcapítulo interessantíssimo. Passamos aos valores dominantes do século XVIII, e são um dos desgraças, são as desgraças, é uma síntese extraordinária, e são claramente as desgraças do mundo em que vivemos. Porque o que nós, a minha opinião, tão simples de ignorante que não lê jornais, nós estamos a viver exatamente o fim do sistema das luzes. Aquilo que nós chamamos de luzes. E reparem, primeiro é a luzes, segundo, progresso. Todos hoje, lendo aquele capítulo, dizemos isto não me interessa nada. Andamos a apostar durante 200 anos numa coisa que nos leva para o fundo do mar, nem que seja com o plástico lá pomos. Civilização, quando muito civilizações, porque civilização não existe. Humanidade, não é humanidade, são pessoas, são... Depois, otimismo jurídico e existência pública, é para ricos, não é? Tolerância, estamos a caminhar. Movimento maçónico,
Só se tudo são movimentos esquisitos, porque e nada do que som público é visível. Revolução, nem pensar. Utilidades, nós hoje em dia temos a sua história não tem que ser útil, não tem que ser útil, os iogurtes não são úteis, o azeite não serve, a carne de porco tem que ser não sei como, portanto nada é útil. Luxo, não vale a pena pensar nisso. Agora, que isto responde muito bem ao século XVIII, responde. Agora o problema é como nós os continuamos a aplicar hoje. Porquê? Porque incorporámos este século XVIII como um século do Ocidente. Porque era revolucionário, porque tinha o progresso, tinha a utilidade. E daí ele ter um título muito final, que é a condição intelectual, sobre a classe cultural, o progresso social do intelectual, a vocação do intelectual e a profissão das letras, fica assim, e depois vamos ter excelentes divulgações, desculpem, desenvolvimentos pelo Robert Darnton. Pronto, e aí ele solidifica a imprensa, a enciclopédia, o intelectual e os intelectuais. Pelo meio, e nesta sequência, o Marco Fumaroli publica a República de Letras, e portanto é preciso jogar com estas dinâmicas, e a Elizabeth Badinter faz essa grande síntese, que se chama As Passões Intelectuais, que é o caminho que vai de 1735 a 1778. Por fim, para terminar, uma referência a um livro que saiu em 2007, se chama Monarquia e Religião, onde a palavra luzes não aparece, é só sobre a transformação da cultura real no século XVIII, a palavra luzes não aparece e a preocupação é a corte e as elites, porque o problema é que as luzes são elitárias, são de elite, claramente, ou seja, as luzes nunca chegaram às pessoas. Ou seja, o dinheiro que eles tinham para fazer as grandes bibliotecas, as grandes reformas, a grandes não sei quantos, não chegaram às pessoas. Foi preciso chegar, por exemplo, foi preciso chegar aos mestres de escola, que resultam dos jesuítas, não têm onde cair mortos, criados pela Dona Maria I. Porque aí preciso criar não sei quantos, porque foi fechado, completamente fechado, nas academias primeiras joaninas e depois pombalinas, aquelas que triunfaram, sobretudo ao longo da orla, as militares e as litúrgicas. O clero na corte austríaca, o clero na corte da Rússia, o clero nas cortes de Jorge I e Jorge II, o confessor do rei Imagens que mudam, os Stuarts exilados, os mártires da fé, portanto, reparem, parece que é tudo social, um livro é muito, muito interessante, devo dizer-vos. O ritual, depois a segunda parte da religião na corte, o cerimonial diário, da cerimónia, ou seja, estamos a ler mais uma vez pela aposta da própria corte, ou seja, é a corte que nos está a ditar a maneira como vamos lê-la, o ritual religioso, os rituais religiosos dos reis de França, a piedade na corte, a corte arnoviana e o cristianismo, e depois as ocasiões de Estado, os funerais dos Habsburgo, dos russos, britânicos, da Prússia e a sagração do rei Luís XIV. Parem, como de repente nós não temos nem as luzes, nem o iluminismo, nem a razão, e centramos em culturas de elite. E isso significa, em termos da geografia, o primeiro ponto, se houve um erro, aqui continua a haver o mesmo erro, ou seja, não temos realmente aquilo que dizia o João José em relação ao Candomblé e ao Domingos Sodré, em contacto com o catolicismo, concordo que eles concebiam orixás e santos como perfeitamente distintos. E esta atitude parece-me que é o mais interessante ao fim de uma tarde destas e um dia destes para podermos pensar ou repensar o mundo que ouvimos e que aprendemos. Muito obrigado.